Sejam todos muito bem-vindos ao ITEP. Você está na terceira edição do simpósio O Último Ato, Desvendando os Segredos da Escatologia. Muito prazer, eu sou o pastor Kleber e vou com você nessa viagem, nesta noite toda especial, nesta noite de terça-feira. Nós vamos bater um papo acerca da escatologia bíblica. Então eu já desafio você a mandar aí esse link, a compartilhar, a convidar os seus amigos, os seus familiares. Eu desafio você a vir conosco nesta mega aula, nesta super aula, hoje, completamente online, totalmente gratuito para você participar. E olha só, você pode enviar as suas perguntas, que na medida do possível nós vamos respondendo aqui ao vivo, e também aí a nossa equipe te dando todo o suporte. O ITEP, Instituto Teológico Escola de Pregadores, está aí há mais de 18 anos formando obreiros, formando teólogos. E eu, pastor Kleber, para quem não me conhece, já atuo no campo da teologia, ensinando, lecionando teologia há mais de 20 anos. É um prazer estar com você aqui nesta noite. É um prazer estar com você aqui pelos canais do ITEP e também nos meus canais pessoais. Nós vamos abordar esse assunto da escatologia bíblica nas duas edições anteriores. Está sendo muito procurado o nosso curso de teologia, a nossa escatologia, e por isso nós estamos na terceira edição, agregando muito conhecimento para todos aqueles que acreditam no ITEP e investem em estudo. Entenda isso. Esse princípio ele é fundamental para a tua vida. O conhecimento ele não ocupa espaço. Você agregar conhecimento para a tua vida não vai ocupar espaço no teu cérebro. E é a única coisa que nunca ninguém pode roubar de você. Então, vem conosco. Bora para a nossa aula nessa noite. Vou aguardar mais um pouquinho, você convidar os seus amigos, convidar os seus familiares, você compartilhar o nosso link aí nos seus grupos e para que vocês possam cair para dentro aqui junto conosco e estudar acerca da escatologia bíblica. No ITEP, na nossa plataforma itep.maestros.com, você encontra todos os nossos cursos, básico, bacharel em teologia, básico e médio em hermenêutica, básico e médio em homilética. Você encontra os nossos cursos de escatologia, os simpósios, as aulas estão lá gravadas. Também você encontra a nossa mentoria de escatologia. A mentoria está acontecendo agora e está imperdível. Você não pode perder. Também temos cursos de escatologia, oratória, hermenêutica, básico, médio, enfim. E agora, o novíssimo curso de arqueologia bíblica. E os alunos da nossa arqueologia, nesta semana, estão tendo aí, esta semana e a próxima, estão tendo uma oportunidade incrível de estudar arqueologia bíblica diretamente com o pastor Aniel, que está no Egito. Neste momento, ele está no Egito. A essas horas, acredito que já está descansando, mas hoje foi dia de conhecer as pirâmides. Olha isso. E o pessoal que está aí matriculado no nosso curso de arqueologia bíblica está tendo esses vídeos, esse conteúdo diretamente do Egito, ao vivo, com o pastor Aniel. Então, o ITEP tem uma programação muito especial para você, para levar conteúdo de qualidade, para agregar conhecimento para a tua vida. E nesta noite, nós vamos navegar neste último evento do ITEP no ano de 2024. A terceira edição do simpósio O Último Ato, Desvendando os Mistérios, os Segredos da Escatologia. Então, bora para a tela? Vem comigo. Desvendando os segredos da escatologia. E a escatologia é o estudo do fim dos tempos. É um tema absolutamente fascinante. É um tema complexo, cheio de mistérios e cheio de verdades. Compreender a escatologia é essencial
para ter uma visão completa da fé cristã. A fé cristã, ela é alicerçada na ressurreição de Cristo. E tudo que envolve a ressurreição de Cristo é pano de fundo para a fé cristã. E a escatologia está dentro desse contexto, porque após a ressurreição de Cristo, ele é assunto aos céus e deixou um recado muito claro: eu vou voltar. Ele vai voltar. Tem uma discussão ampla de quando, né? Esse é o único questionamento. Sobre a volta de Cristo, é ponto batido, todo mundo concorda. O grande questionamento é quando. E é aí que entra a escatologia para nos dar um norte, nos dar sinais, uma percepção de quando se dará esse evento, a volta de Cristo para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. E a primeira coisa que nós precisamos entender, o que é escatologia? Escatologia é o estudo do fim. Ela é a parte da teologia que se concentra nos eventos finais da história humana, incluindo o retorno de Cristo, o julgamento final, o céu e o inferno. A escatologia, ela vem do grego escatologia. Escatos é estudo. Escatos é fim. Últimas coisas, fechamento, conclusão. E logia, que significa estudo. Então, quando nós falamos de escatologia, nós estamos falando do estudo das últimas coisas, do final dos tempos, o estudo do encerramento da história da humanidade. É isso que nós estudamos em escatologia. É um estudo que nos ajuda a entender o propósito e o significado da vida, além de nos dar esperança e conforto em tempos de incerteza. Esse é um ponto crucial, porque quando nós falamos da escatologia, as pessoas entram em desespero, as pessoas vão ficando com medo, as pessoas não compreendem aquilo que está no porvir, e por não compreender o que está no porvir, qualquer coisa que acontece, as pessoas entram em pânico, as pessoas entram em desespero, não compreendendo os sinais. Ao invés de encher o coração de esperança, ao invés de encher o coração de alegria, porque está próximo o final de todas as coisas e assim também o final do nosso sofrimento, as pessoas com medo, elas entram em pânico, assustadas, ficam em busca de muitas coisas. E aqui também entra um ponto crucial, porque como as pessoas ficam buscando muitas coisas, as pessoas ficam buscando profecias. E a interpretação das profecias de forma correta é que norteia a escatologia. Ela envolve interpretação de profecias bíblicas, especialmente as que se referem ao fim dos tempos. Hoje não é incomum nós vermos gurus e pseudos-gurus com muitas revelações. Mas são revelações que não têm apoio nas Escrituras. São revelações que não estão norteadas pela Bíblia. São revelações sem fundo teológico, achismos para arrancar o seu dinheiro, para te colocar em medo, para deixar você com pânico, para desenvolver diversas síndromes na tua vida. E a escatologia, quando bem entendida, quando nós compreendemos muito bem aquilo que ela diz, nosso coração se enche de esperança e nós podemos bradar como João: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando nós compreendemos essas verdades, o medo sai, porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta, inclusive do medo. Então, conhecer a escatologia traz essa libertação para as nossas vidas. Um ponto essencial para a interpretação das profecias é nós compreendermos que nem tudo é escatológico. Nem tudo que acontece em nosso derredor, nas nossas vidas, no cotidiano, nem tudo que acontece no mundo é escatológico. O mundo recebeu um start de Deus. Você já ouviu as pessoas que dizem assim: não, mas não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir?
embora não é bíblico, e as pessoas às vezes afirmam que isso está escrito, mas Deus já permitiu. Quando Deus deu o start para que as árvores cresçam e deem frutos, a parte da troca das folhas, a questão de quando chega o inverno, que as folhas caem, está dentro do processo, ou seja, Deus já permitiu. Então, nem tudo é escatológico. A escatologia, quando nós observamos ela no dia a dia, nós percebemos que ela não se limita a eventos futuros. A escatologia nos guia em como viver o presente, inspirando vidas de santidade, justiça e paz. Porque nós temos o nosso foco em Deus. A escatologia concentra em Deus e no plano de Deus. O foco não deve estar em datas, profecias, eventos, mas sim no relacionamento com Deus. Um ponto crucial na nossa primeira edição do Simpósio Último Ato foi na abordagem, pastor Aniel ensinando acerca das 70 semanas, quando uma coisa que nós sempre dizemos, não se preocupe com guerra. O nosso problema está na paz. Que a Bíblia diz, quando houver rumores de paz, haverá repentina destruição. Então, as pessoas veem lá, guerra, Jesus está vindo. Agora, no período pandêmico, nós vimos aí vários líderes dizendo que via o cavaleiro do cavalo amarelo já passando por aí. Gente, a ordem natural das coisas não podem ser quebradas. E aquilo que Deus já profetizou e já deixou que vai acontecer, não pode ser alterado. Não pode ser mudado. Porque Deus já decretou que será desse jeito. Já está escrito. Ora, se a ordem muda, então a palavra está incorreta. E na ordem natural, antes do cavaleiro do cavalo amarelo, ainda vem o cavaleiro do cavalo branco, ainda vem o cavaleiro do cavalo vermelho, ainda vem o cavaleiro do cavalo preto, para depois vir o cavaleiro do cavalo amarelo. Então nós precisamos compreender a ordem das coisas para que nós entendamos como que vai acontecer o processo escatológico, como que as profecias estão orquestradas para se cumprir. Ora, quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, e nós vamos compreender as datas, nós vamos compreender os dias, e nós entendemos que tudo ali, as datas, os dias, os tempos que Deus contou, está correto. Por que só agora não estaria? Porque somente agora as datas estão incorretas? Porque somente agora a ordem vai ser trocada, vai ser mudada? Vou te dar um spoilerzinho aqui, acerca até de algo. Nós vamos dar só uma entrada hoje, mas lá na nossa mentoria está completo isso. Tem um estudo lá acerca do anticristo. Tem um estudo lá na nossa mentoria acerca deste ser que vai surgir no processo escatológico. Quem é ele? De que tribo ele vem? Né? Hoje, a moda é dizer que Donald Trump é a figura do anticristo. Não, está longe. Ele não se enquadra em nada naquilo que a Bíblia diz acerca do anticristo. Porém, quando nós vamos observar essa ascensão do anticristo, nós precisamos compreender que a figura do dragão, lá do capítulo 12 de Apocalipse, e nós sabemos quem é ele. Ele é a antiga serpente, o próprio texto diz isso. Porém, queridos, ele ainda não foi expulso do céu. Ele será expulso do céu. E hoje, muitas pessoas batem na tecla, não, porque o diabo já foi jogado, e usam justamente o texto de Apocalipse 12. Para Apocalipse 12 acontecer, tem 11 capítulos antes. Tem uma sequência antes. Para que o Apocalipse 12 aconteça, nós já temos que ter vivido os selos, a abertura dos selos. E eles ainda não começaram a ser abertos. Então nós precisamos compreender essas situações teológicas. Porque nós precisamos entender, tudo que está na Bíblia está escrito. Tudo que está na Bíblia é verdade. Só que existe uma ordem, um tempo e um local.
para que tudo tenha acontecido lá no passado, ou seja, já aconteceu, ou venha a acontecer aquilo que está no futuro. Existe uma sequência, existe uma ordem, e ela não será mudada. E eu não posso pegar aquilo que ainda não aconteceu e atribuir como se já tivesse acontecido. A escatologia, ela está focada em Deus, no plano de Deus. E por isso eu não tenho que ficar atrelado aos gurus que dizem acerca de datas, de profecias, de eventos. Inclusive, no bacharel em teologia, nós estamos dando aula agora de seitas e heresias. E a aula de ontem foi acerca de uma determinada placa, eu não posso citar aqui, senão o YouTube derruba. Já marcou a volta de Cristo um punhado de vezes. E Jesus ainda não voltou. Inclusive, um deles, para dar uma ênfase nisso, ele diz que Jesus já voltou sim, mas ele voltou espiritualmente no santuário eterno. Olha, coisa sem cabimento para confundir a cabeça das pessoas. Então, o crente que realmente entende de escatologia, a pessoa que realmente conhece o plano escatológico, ele não está focado em datas. Ele não está focado nisso. Ele está focado nos sinais. Ele está de olho nos sinais daquilo que está acontecendo, mas não por medo, por decepção, não por pânico, mas sim por esperança, por estar ansioso para encontrar com o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós, nos últimos 20 anos, nós sofremos diversos enganos. Nos últimos 20 anos, nós temos visto um acentuamento acerca dos enganos escatológicos. E isso não é sem propósito. Isso, para nós, ainda é um motivo de alegria. Então, data específica do fim do mundo. Inúmeras profecias, elas falharam, como nós dissemos aqui, né? Acerca da volta de Cristo. Eles querem profetizar data específica para o fim dos tempos, levando à decepção e ao descrédito da escatologia. Eu me recordo quando teve o chamado bug do milênio, o bug do milênio, que foi na passagem de 99 para 2000, quando disseram Jesus volta. Se você for pesquisar aí, dar um Google agora não, deixa para depois da aula, você vai perceber que muitas pessoas, muitas seitas, os seus líderes levaram os seus liderados a cometerem suicídio coletivo, justamente na data da virada, porque entendiam que era o momento de encontrar com Jesus. Olha as loucuras que as pessoas fazem. Nessa aula que eu estava te dizendo, que no bacharel nós ministramos ontem, nós vimos que inúmeras pessoas venderam os seus bens lá no século XIX, pediram demissão dos seus empregos, porque a data estava marcada, dia e hora da volta de Cristo. Olha quão perigoso é isso. E agora, nos nossos dias, na tentativa de marcar previsões, inclusive tem um pregador famoso que ele disse que Jesus volta nos próximos 4 anos. Ele marcou essa data e ele afirma isso categoricamente acerca de uma profecia de Cristo. Quando Jesus disse assim, olha, atente para a figueira, porque quando ela florescer, você sabe que está próximo o verão. E na segunda contagem, de que uma geração é de 70 anos. Ele juntou essas duas informações. A figueira, que é uma representação de Israel, floresceu em 1948. Ela floresceu em 1948. Então, ele contou 70 anos. E a geração se findou, né? Essa geração em 2018.
na percepção dele, nós estamos vivendo anos de misericórdia. A misericórdia do Senhor sobre a terra. E então, nos próximos 4 anos, Jesus volta segundo a interpretação dele. É algo impreciso, porque em nenhum momento Jesus disse a data. Em nenhum momento Jesus disse quando. Jesus só avisou, eu vou voltar, estejam atentos. Uma outra questão é os movimentos de interpretação literal, que é onde se enquadra essa interpretação que eu estava dizendo. Interpretações literais de textos bíblicos podem levar a conclusões erradas sobre eventos futuros, promovendo medo, pânico desnecessários. Essa seita que eu estava te dizendo, eles contaram acerca dos 1260 dias que está profetizado em Daniel, ele multiplicou por anos e por isso ele disse que Jesus voltaria em 34. Aí depois ele disse, nossa, eu errei na conta, aqui tem 10 anos a mais, passou para 44. Em 44, que era em março, ele mudou para outubro. Depois, e aí eles vieram mudando sucessivamente a data da volta de Cristo. Interpretações literais de textos sem compreender a cultura e o simbolismo da época, aquilo onde aquela linguagem está inserida, é um perigo terrível. É um perigo terribilíssimo que nós precisamos estar atentos para não cometermos esses erros. E também os eventos mundiais como sinais do fim. Eventos como guerras, desastres naturais, crises sociais, crises sanitárias, são interpretados como sinais do fim. Mas o contexto histórico e social ele é muito importante. Nós não podemos descartar algumas coisas em detrimento de outras, principalmente os eventos chocantes. Agora, quando você para olhar o impacto, por exemplo, é óbvio, preste atenção, muita atenção nisso que eu estou dizendo. Agora, recentemente, nós perdemos milhares de vidas. E cada uma dessas vidas são muito importantes. Mas quando nós analisamos isso, em comparação com a quantidade de pessoas no mundo, e comparamos essa proporção com a peste negra, entenda bem isso, eu não estou dizendo que a vida não é importante, quero frisar isso de novo. Cada uma dessas vidas são muito importantes. E só quem perdeu pessoas na família sabe o quanto isso é doloroso. Mas, escatologicamente dizendo, nas proporções, não morreu quase ninguém. Se você levar em consideração a quantidade de pessoas no mundo, e nós estamos aí, batemos 8 bilhões, para quantas pessoas tinha no mundo no tempo da peste negra e quantas pessoas morreram, você vai ver que o que nós tivemos agora foi muito pouco. Isso escatologicamente falando. Quero deixar isso bem claro aqui. Então, quando nós olhamos esses eventos mundiais, nós precisamos estar atentos. O que é escatológico e o que não é escatológico? O que é um evento escatológico, o que é um desastre natural? Queridos, nós somos 8 bilhões de pessoas consumindo a Terra todos os dias. Nós consumimos e poluímos a Terra diariamente. Preste atenção nisso. Se nós formos olhar, por exemplo, nos tempos bíblicos, o mundo era de 300 milhões de pessoas. Não tinha nem 1 bilhão de pessoas nos tempos bíblicos. Na década de 50, eram apenas 2 bilhões e meio de pessoas. Em 70 anos, nós triplicamos a quantidade de gente no mundo. E isso nós precisamos observar. O que é efeito dessa multiplicação de pessoas no mundo e o que é escatológico. É por isso que aprender a interpretar a escatologia, as profecias bíblicas, faz toda a diferença. Quando nós olhamos para isso, para a igreja, a base, se para Israel a base da escatologia é Daniel capítulo 9, Zacarias, para a igreja a base da escatologia é Mateus 24. Mateus 24 começa com Jesus saindo do templo e os discípulos apresentando, olha Jesus, aqui o templo, e Jesus diz, olha,
Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E os discípulos então questionam, mestre, quando é que vai acontecer isso? E qual o sinal da sua vinda? Qual o sinal da sua volta? E Jesus começa a proferir o chamado sinal do Filho do Homem. Jesus descreve o sinal do seu retorno como uma grande tribulação que abrangerá toda a terra. E Jesus vai dizer, haverá guerras, fome, terremotos, perseguição e o aumento da impiedade. A sociedade estará em constante caos e desordem. Aí talvez você diga, mas pastor, isso sempre teve na história. Sim, só que Jesus está dizendo que vai ser de uma forma muito acentuada. E o interessante é que quando nós olhamos para essa profecia, geralmente, principalmente quando fala da impiedade, quando fala da frieza, quando fala da iniquidade, nós jogamos sempre para fora da igreja. Não, queridos, Jesus está falando para dentro. É essas coisas acontecendo dentro da igreja. A falta de amor, a falta de união, a falta de piedade, a impiedade, a frieza, é dentro da igreja. A iniquidade é dentro da igreja, não é fora. Jesus está falando de algo de dentro. É por isso que não fecha aquela conta que muitos dizem aí, não, porque nos últimos tempos a igreja vai ter um grande avivamento. Cadê esse avivamento? Jesus profetizou aqui aumento de iniquidade. Onde é que está profetizado o avivamento? Um grande derramamento do Espírito Santo, como se o Espírito Santo tivesse sido esquartejado. Vamos dar um pouquinho aqui no Pentecoste, mais um pouquinho aqui lá na Rua Azusa, e vamos deixar mais um pouquinho do Espírito Santo para o final. Queridos, o Espírito Santo é uma pessoa que foi dada em sua plenitude. Deus não deu por porções, não esquartejou o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo de um momento em que essas coisas vão aumentar e muito. Muito. Nós estamos vendo agora no processo político do mundo que o Donald Trump, que vai assumir o governo americano pela segunda vez agora em janeiro, mandou um recado para o Hamas para que a guerra pare, para que haja paz ali. Porém, o mundo está de olho de que pode surgir mais uma guerra mundial. O mundo está de olho nisso. O mundo está de olho nos acontecimentos. Nós vimos o Líbano levantando a bandeirinha da paz lá. Porém, queridos, quando nós olhamos, nós vamos ver que vai ter um acentuamento de guerra. Jesus vai falar de fome, porque a guerra traz fome. Jesus está falando de terremotos. O Brasil já está tendo evidências aí de terremotos. Aliás, tem, mas bem pequenos tremores, mas vai ter. Terremoto, você sabe, causa tsunamis, maremotos. Está falando de perseguição. No Brasil hoje, os crentes têm uma liberdade terrível. Eles só não usam dessa liberdade. E Jesus está dizendo que muita coisa vai acontecer. Um outro sinal que Jesus vai dizer é a tribulação. A grande tribulação de Mateus 24 descreve uma época de sofrimento sem precedentes. Será uma prova de fé e caráter para os cristãos. Os falsos profetas e o anticristo surgirão, vão enganar a muitos. Jesus alerta sobre a necessidade de vigília e perseverança, e Jesus culmina assim dizendo, e ainda não é o fim, é só o princípio das dores. Jesus está falando de um momento aqui que antecede a sua volta, terribilíssimo. Terrível. Um período de aflição, de dores. Está lá, está profetizado. É só você ler Mateus capítulo 24. E ainda Jesus vai chegar na sua segunda vinda, aonde ele descreve a sua volta triunfante, acompanhada dos anjos, sinais no céu. As pessoas serão arrebatadas para o céu e o julgamento de Deus se dará sobre os ímpios. Essa visão, essa profecia nos encoraja a viver vidas santas.
Porque nós não sabemos quando vai ser o fim. Nós sabemos que ele vai acontecer. Quando? Não sabemos. Então nós precisamos viver de uma maneira íntegra, santa, hoje, esperando a volta de Cristo. Nós precisamos nos santificar hoje e entendermos que Cristo pode voltar a qualquer momento. Cristo pode voltar para buscar a sua igreja a qualquer momento. Aliás, a Bíblia descreve 118 sinais para a volta de Cristo. O último deles é o florescimento da figueira, que aconteceu em 1948. Foi o último sinal. Então, a qualquer momento, a igreja vai embora. A igreja vai subir. E como é que você está para este momento? Está preparado? Está pronto para ir embora? Está pronto para subir? Está pronto para deixar essa existência, esse mundo? Como é que está? Está com o coração cheio de esperança? Está alegre, vivenciando essa esperança? Então entenda que a segunda vinda de Cristo é uma realidade, ela vai acontecer. E Jesus vem para nos livrar de um momento, de uma situação terribilíssima. Aonde ele encerra dizendo, ainda não é o fim. É só o princípio das dores de um parto. Mas eu venho para livrar o meu povo. Corroborando com isso, queridos, como a Bíblia fala de escatologia em diversas partes, nós temos o apóstolo Paulo resolvendo um problema muito sério lá com a igreja de Tessalônica. Por quê, queridos? Corria entre os tessalonicenses a informação de que Jesus havia voltado e o deixados para trás aconteceu ali. Paulo então começa a escrever a segunda carta para acalmar o povo. E Paulo vai dizer assim, ei, calma aí, porque antes que Cristo venha, tem aí uma grande tribulação. Vem aí um período de sofrimento, de perseguição sem precedentes. Vem um período aí, olha, terrível. Vem um período aí em que a igreja vai gemer. E Paulo começa ali nos versículos 2, versículo 3, versículo 4, a trazer uma percepção. Porque ele vai dizer assim, olha, vai aparecer o homem do pecado. Que ele caracteriza, em algumas traduções está assim, o homem da iniquidade. Em outras está o homem da perdição. Que é um líder poderoso que se opõe a Deus e busca destruir o povo de Deus. Paulo está dizendo, olha, não é desse jeito que vocês estão pensando, não. Vocês já viram o homem do pecado por aí? Ainda não, né? Então, calma aí. Jesus vai estar. Mas não é dessa maneira. Jesus ainda não veio. Paulo vai enfatizar que a vinda de Cristo será gloriosa e repentina. E vai surpreender a todos, inclusive aqueles que não esperavam. Aqui tem algo muito forte para nós pensarmos, queridos. Porque por anos, aliás, por séculos, desde o século XIX, passou-se a pregar um tal de um arrebatamento secreto, de um rapto. O que é um rapto? Rapto é alguém que é sequestrado e não quer ir. Correto? Já viu alguém chegar e dizer assim, olha, eu vou sequestrar para você, você vem e me acompanha de boa vontade? Sem nenhuma arma apontada, sem nada? Não, né? Rapto dá essa conotação. Outra coisa, o sequestro oculto. Espera, Jesus comprou a igreja com o seu sangue. Por que agora ele tem que vir sorrateiramente, no calar da noite, para buscar? Vai ser assim para quem não aguarda, para quem zomba, para quem diz que não vai acontecer. Jesus deixou um sinal muito claro. Jesus disse assim, olha, lembra de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Só que Noé, assim que concluiu a arca, ele entrou com a sua família, os animais entraram e fechou-se a porta. Foi só aí que aconteceu o dilúvio.
Jesus deixou bem claro isso. A igreja está aguardando ansiosa a volta de Cristo. Para a igreja, o arrebatamento não vai ser novidade, porque a igreja está aguardando. Quando acontecer, vai ser a realização de um sonho. Mas para quem ficou, para quem ficou é aí que a coisa aperta. É aí a hora de gemer e chorar. Porque zombaram, porque não quiseram, não acreditaram, não deram crédito. E aí aconteceu. Paulo vai falar acerca da ressurreição dos mortos. Ele afirma que os crentes que morreram serão ressuscitados para encontrar Jesus no ar, enquanto os vivos serão transformados instantaneamente, num abrir e piscar de olhos. Serão transformados e levados para estar com Cristo. Paulo deixa isso bem claro. Esse momento vai acontecer. Esse momento vai surgir. Esse momento vai chegar. E quando esse momento chegar, como é que vai ser para a tua vida? Quando esse momento chegar. E pode ser agora, pode ser hoje. Pode ser que aconteça de eu não terminar esta aula e a gente ir embora. E aí? Como é que vai ser? Está preparado? Está preparado? Você está entendendo que nós estamos vivendo o último ato da humanidade? É o último ato da escatologia. Você já parou para pensar que nós somos testemunhas da história? Já parou para pensar isso? Que os sinais estão aí. E todos eles corroboram. Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Nós falamos aqui do que é escatologia, do plano escatológico. Nós falamos da escatologia em Mateus. Nós falamos da escatologia de Paulo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a escatologia dentro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, até o século XIX, ele, assim como nós temos a Reforma Protestante como um divisor de águas, para a interpretação escatológica, o século XIX também é. O século XIX teve muita controvérsia escatológica. Então, quando nós falamos isso, nós precisamos compreender que até o século XIX, o Apocalipse não era um livro escatológico. Ele era tido como uma carta de esperança para os povos em todos os tempos. Porque ele fala do triunfo de Cristo. Então o livro do Apocalipse ele é um livro complexo. Ele é um livro cheio de simbolismo. Muitos acreditam que ele descreve os eventos finais da história, incluindo o retorno de Cristo, o julgamento final e a criação de um novo céu e uma nova terra. Então, quando nós observamos o Apocalipse, nós precisamos entender e aprender a interpretar algumas situações da escatologia. Primeira coisa que nós precisamos aprender a interpretar acerca da escatologia, olhando para o livro do Apocalipse, é a sua forma de escrita. João, primeiramente, ali, quando ele tem a revelação de Jesus, ele usa a forma judaica de escrever, a literatura judaica, de primeiro falar o que está acontecendo, e depois o como aconteceu. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. No princípio criou Deus o céu e a terra era ou estava sem forma e vazia. Então, aí depois começa a se narrar como. Então disse Deus, haja luz. E houve luz. Então nós precisamos compreender essa forma. Primeiro, a literatura judaica nos conta o que, para depois o como. E João usa desse artifício. Então, quando nós observamos as profecias ali do Apocalipse, nós precisamos entender essa forma de literatura. Acerca dessa pirâmide que aqui está da escatologia, nós vamos observar dentro dessa
forma de entender a literatura judaica, nós vamos compreender o andamento. Então, como eu vinha dizendo, João ele vai trazer a percepção, o entendimento. João vai trazer um entendimento acerca da escatologia, acerca da revelação que ele está tendo, de uma forma muito diferente daquilo que nós estamos habituados a ver, daquilo que nós estamos habituados a entender. Então, quando nós olhamos para esses escritos escatológicos, nós precisamos compreender que esse período de sofrimento vem. Após isso, João ele vai descrever a batalha do Armagedon, uma batalha final entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás sendo derrotado por Cristo. Satanás, dentro desse plano escatológico do Apocalipse, onde nós vamos ver muitas coisas acontecendo, nós já estamos aí já batendo 50 minutos de aula, já passando de 50 minutos de aula, onde nós vamos compreender algumas coisas. É por isso que eu convido você, vem para a mentoria. Na mentoria está disponível no nosso, só você comentar aqui nos comentários, não sei por qual plataforma você está, só você comentar mentoria, eu quero, a nossa equipe já vai te pensar, vai fazer o resgate para que você possa participar da mentoria. E para você compreender bem mais, tá bom? Acerca da escatologia bíblica. Então, como eu vinha dizendo, uma aula, só nós temos muita coisa para comentar. Nós temos muito conteúdo para passar. E aí fica bastante, às vezes, corrido, né? Sem tempo. Então, vem para a mentoria. Para você que está aqui na live, nós vamos fazer uma condição imperdível. Se você acessar agora a nossa plataforma, itep.maestros.com, você vai ver que tem ali a mentoria num preço. Mas se você acessar agora, esse preço cai agora para você. Tá bom? Esse preço vai cair para você por apenas R$ 147,00 e você vai participar da nossa mentoria, recebendo aulas diárias durante 30 dias e outros conteúdos mais que nós temos disponíveis na nossa plataforma. Aliás, quando você faz a sua inscrição, você já recebe 2 aulas gratuitas aí acerca da escatologia, onde nós falamos muito acerca dos cavaleiros, acerca dos falsos, das 2 bestas, que é o falso profeta e o anticristo. Então, quando você participa da nossa mentoria, você também recebe um conteúdo fantástico, maravilhoso, acerca da escatologia bíblica. Bom, então vem para dentro da mentoria, que tem muita coisa ali, muito conteúdo ali, e você não vai perder. Pastor, já começou a mentoria? Sim. E a mentoria são aulas diárias e você tem um network em tempo real com o pastor Aniel e comigo acerca desse tema. Então você não vai perder, as aulas estão gravadas. E além das aulas gravadas, nós temos conteúdos interativos ao vivo, que você recebe diariamente. Bom, então João ele vem trazendo essa descrição, onde ali nós vamos ver os cenários dos acontecimentos. E outra coisa, queridos, está na moda agora, tem um teólogo, vamos assim dizer, eu quero dar essa honra a ele, mesmo que não mereça, porque a partir do momento que começa a pregar heresias, né? Mas enfim, ele está dizendo que trombeta e taças são é o mesmo evento, e não são 2 eventos, não, são 2 eventos. São parecidos, mas não iguais. Existe um acentuamento daquilo que acontece. João ele deixa bem claro, é como um tic-tac. Uma dica bem interessante para você compreender, João, quando ele começa a falar da abertura dos selos, ele fala, abre o primeiro, tal acontecimento. Abre o segundo, abre o terceiro, quarto, e assim por seguinte, cada selo. Quando chega no 7º selo, tudo o que vem a seguir, trombeta, taça, período parentético, trono branco, milênio, enfim, tudo é dentro do 7º selo. Tudo o que acontece a partir dali
é uma descrição do que acontece quando o sétimo selo se abre. Então, quando o sétimo selo se abre, nós vemos os períodos parentéticos, nós vemos silêncio no céu, nós vemos trombetas, nós vemos taças, nós vemos a volta de Cristo, nós vemos Satanás aprisionado, nós vemos milênio, nós vemos Satanás liberto, nós vemos Satanás sendo condenado, nós vemos julgamento do trono branco e a entrada na eternidade. Então, quando nós observamos essa literatura judaica expressada por João no Apocalipse, é onde nós vamos ver aqui a batalha do Armagedon, uma batalha final entre o bem e o mal, onde Satanás é derrotado por Jesus. Nós vemos aí o juízo final, onde todos os seres humanos serão julgados pelos seus atos e pensamentos. Pausa. A igreja, nesse juízo final, a igreja não é julgada. O julgamento da igreja é o arrebatamento. A igreja no tribunal, ela tem um papel de juiz. A igreja irá julgar os chamados anjos caídos. A igreja vai julgar os demônios. A igreja tem esse papel nesse tribunal. Então a igreja já foi julgada. Esses seres humanos aqui são aqueles que realmente serão condenados. Deus vai estar mostrando para eles a sua condenação e o motivo de que eles não foram salvos. E aí, João fala uma terra renovada, a nova terra, o novo céu, onde a justiça e a paz e a alegria reinam. Apocalipse é um livro que pode ser assustador, mas também é cheio de esperança. Ele nos mostra que Deus é soberano e que no final o bem sempre vencerá o mal. O Apocalipse tem essa percepção. A escatologia, a igreja na escatologia, ela tem um papel muito importante. Por quê? Ela espera e prepara um mundo para a segunda vinda de Cristo. E aí, quando nós estudamos lá na mentoria, você vai ver que nós falamos bastante acerca das visões escatológicas, acerca do milenismo, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Nós falamos sobre isso. E aí também sobre o período tribulacional, o pré-tribulacional, o mid ou meso-tribulacional, o pré-ira e o pós-tribulacional. Então, a igreja prepara para a segunda vinda de Cristo, independente de quando. A igreja prepara para a volta. E como é que a igreja prepara? Anunciando Cristo, ensinando sobre Cristo e vivendo de maneira santa. Quando uma igreja perde a pureza, quando uma igreja perde a santidade, ela perdeu o seu foco e o seu propósito. Então, o papel da igreja, na espera do retorno de Cristo, ela é como a luz do mundo. A igreja, ela tem o papel de trazer luz num mundo sombrio, num mundo que está mergulhado em trevas. A igreja precisa ser luz. A igreja não pode estar envolvida em arranjadinho, em corrupção, em escândalos. A igreja, até esse é o sentido da palavra eclesia, é chamados para fora, mas não é chamado para fora de quatro paredes. É chamada para fora do sistema, da bolha do mundo. Do que o mundo tem por padrão normal, a igreja é contra. A igreja anda como luz, então arranjadinhos, esquemas e conchavos políticos, política dentro e fora da igreja, corrupção, esquema de enriquecimento. A igreja não pode estar envolvida nisso. A igreja é luz. A igreja não é cabide de emprego, onde se junta um grupo de uma família e... Não, queridos, a igreja não pode se envolver com isso. A igreja ela tem que ser um modelo padrão que o mundo olha para a igreja e diz, opa, peraí, ali tem algo diferente. Porque é que o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro sinal de igreja que nós vemos na era moderna
É João no deserto e o povo indo atrás de João. O povo vai atrás de João porque João tinha uma palavra diferente, um jeito de vida diferente. João era diferente. A igreja não pode atrair por ser igual. A igreja tem que atrair por ser diferente. Pastor Eliseu Rodrigues, pregando recentemente, ele diz o seguinte: a igreja anda copiando o mundo para atrair o jovem. A igreja anda copiando o mundo para não perder os jovens. Agora, a Bíblia não mostra José sendo governado pelo Egito, mas o Egito sendo governado por José. A igreja não mostra Daniel sendo governado pela Babilônia, pelos Medo-Persas, mas mostra Daniel sendo governador da Babilônia. Então nós precisamos compreender isso. A igreja tem que vencer por ser diferente e não por ser igual. Quando a igreja está igual, com cheio de esquema, com chave, ela perdeu o seu foco, ela deixou de ser luz. Ela perdeu o seu propósito dentro da esfera escatológica. E quando nós falamos disso, dentro da igreja, nós precisamos compreender acerca da esperança e promessa. A escatologia oferece esperança para a igreja, garantindo que Deus tem um plano para o futuro. Deus tem um plano estabelecido para o futuro da igreja. E Deus não perdeu o controle disso. Isso é algo maravilhoso dentro da percepção escatológica. Deus não perdeu o controle da história. Quando nós vemos a profecia, nós compreendemos que Deus continua controlando tudo de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito assertiva. Então, a igreja tem esse papel de pregar essa esperança, de trazer paz no mundo que está caótico. A igreja não pode perder esse rumo e essa razão de ser. Também, nós vamos ver aqui, nós estamos chegando no final da nossa terceira edição do nosso simpósio de escatologia. Nós vemos a vitória final de Cristo sobre Satanás. Esse é um ponto culminante da escatologia. Cristo, como Cordeiro de Deus, vence o mal, vence os seus seguidores, garantindo a salvação dos fiéis e a condenação dos ímpios. A derrota de Satanás representa a restauração da justiça e o triunfo do bem. O fim glorioso de Cristo significa a volta de Jesus à terra. Após a tribulação, Jesus volta para julgar vivos e mortos. Ele derrotará Satanás, o principal inimigo da humanidade, e vai estabelecer o seu reino eterno de paz, justiça e amor. Jesus vem. Jesus vem. E quando ele vier, tudo muda. Quando ele vier, vai ser diferente. Ei, deixa eu dar meu pitaco na controvérsia dos últimos dias. Dar meu pitaquinho aqui. É só na eternidade que as lágrimas serão enxugadas, viu? É só lá. Apocalipse 22. Apocalipse 22 não acontece antes de Apocalipse 1, não. Viu? Não acontece. É só na eternidade que as lágrimas serão enxugadas. É só quando a igreja se assentar no trono. Antes da igreja se assentar no trono, tem lágrima. Pegou o pitaco? Jesus vem vindo aí para vencer e traz com ele o seu galardão para dar ao que vencer. Nós vamos perceber aí, olhando, os sinais escatológicos do mundo atual. Quais são os sinais escatológicos? Primeiro, aumento de iniquidade. Vamos retomar sobre isso? Não é fora, o mundo já jaz no maligno. A sociedade que se afasta dos valores bíblicos com crescente imoralidade e violência dentro da igreja. Não é fora, não. É dentro. É dentro da igreja que isso acontece. Desastres naturais.
terremotos, tsunamis, furacões devastadores, são sinais da instabilidade da terra. Está dentro da escatologia. Está dentro do processo escatológico. Então, entenda isso, são sinais escatológicos no mundo atual. O aumento da iniquidade dentro da igreja. Frieza dentro da igreja. Mas na igreja, pastor, na igreja. Fora já é natural. E pasmem, fora nós não estamos vendo isso. Fora nós não estamos vendo esse aumento terribilíssimo. Não vemos. Também fala dos desastres naturais. Outro sinal, avanço da tecnologia. Tecnologia avançada facilita a manipulação e o controle da sociedade. Tem muita gente preocupada aí, eu não posso porque vai colocar chip aí no povo. Ei, você já é monitorado faz, muito tempo. Você tem um RG, não tem? Seu RG não tem um número? Você tem um CPF, não tem? Seu CPF não tem um número? Então não se preocupe não, que não é chip de celular, não é o nanochip na pele, nada disso. Aliás, sobre a marca da besta, se você entrar na mentoria agora, tem uma aula lá liberada para você acerca disso, que está lá sobre as duas bestas. Nós falamos lá sobre a marca da besta, o 666. Está lá um estudo para você compreender isso um pouquinho. Mas o avanço da tecnologia, gente, vocês já viram as novas inteligências artificiais? Eu estava testando uma esses dias e olha, o meu inglês não passa do Coca-Cola com o hot dog. É só isso. E o meu espanhol Fazeros só. Missioneiro é aqui, tem a terceira. É isso, meu espanhol. No entanto, eu testando, fazendo vídeos de divulgação dos meus materiais em inglês, em espanhol, aliás, traduzidos em inglês por inteligência artificial. E traduzido em espanhol por inteligência artificial. E o áudio é a minha voz falando em outras línguas. Olha onde já está a tecnologia. Mas ela ainda vai aumentar muito. E o mais gostoso, que é o evangelho global. Até mesmo a tecnologia nos auxilia a levar o evangelho para todo o mundo. E assim cumprir a grande comissão de Cristo. Esses sinais que Jesus deu. Dentre eles, o principal que nós temos que olhar é o evangelho global. Agora tem um porém. Quando nós falamos de missão, hoje não se fala muito disso, mas há 20 anos atrás, eu me recordo muito sobre a janela 10x40, que é a latitude e longitude dentro do globo, uma esfera onde não foi, teoricamente, entre aspas, evangelizado. Por que eu digo teoricamente, queridos? Porque, por exemplo, a Índia está dentro dessa janela 10x40. Precisa-se muito evangelizar lá. Porém, ela já foi evangelizada. A questão é que rejeitaram o evangelho. Foi evangelizada, pastor? Sim. Tomé está sepultado. O corpo de Tomé, o apóstolo Tomé, está sepultado na Índia. Então foi evangelizado. Tem uma igreja lá, inclusive há uma suposição de que a Arca da Aliança está guardada e escondida lá nessa igreja. Tem uma história que diz que sim. Aí que está o X da questão. Mas ela foi evangelizada. Rejeitaram o evangelho, preferindo os milhares de deuses que lá se adoram. Mas o evangelho foi pregado. Então nós precisamos compreender muito essa situação. O evangelho precisa ser pregado para que aconteça a segunda vinda de Cristo. A grande esperança que nós vivemos é a volta triunfante de Jesus para a terra. O arrebatamento da igreja, o início da grande tribulação, eles marcam o fim da era presente, o fim do nosso tempo.
Nós vamos observar aí a punição dos ímpios e o estabelecimento do reino milenar de Cristo. Vai haver um julgamento e vai haver uma restauração, novo céu e nova terra. A criação dos novos céus e uma nova terra, livres do pecado e da morte. A segunda vinda de Cristo é um evento fundamental na escatologia cristã, marcando o fim da presente era e o início de uma nova era de justiça e paz. Esse evento será marcado por grandes eventos apocalípticos que nós estamos trazendo para você nesse estudo. Tribulação, Armagedon, julgamento final, tudo aquilo que a Bíblia diz vai acontecer. Querendo ou não, você não é obrigado a concordar e a acreditar. Você não é obrigado. Mas se prepara, porque vai acontecer. E aí? E aí? Ah, mas eu não acredito desse jeito. Direito seu. Ah, a Bíblia foi escrita por homem, graças a Deus. Já imaginou? Um anjo descendo e entregando a Bíblia? Já imaginou esse negócio? Aqui, ó, tem gente que acredita que foi assim. Não. A Bíblia começa a ser escrita por Moisés, lá em 1400 a.C., quando o povo está saindo do Egito. Moisés contou a história da criação para o povo, apresentou Deus para o povo e colocou de uma forma escrita para não se perder. Então ela começa a ser compilada por Moisés, lá em 1400 a.C., e ela termina com João, aproximadamente em 100 depois de Cristo. Nós estamos falando de 16 séculos. Nós estamos falando entre aí de 1500 e 1600 anos de distância, do Gênesis ao Apocalipse. 40 homens, 11 localidades diferentes, países diferentes. Interessante, né? Uma única história. Nós vemos o dedo de Deus orquestrando tudo para chegar até nós. Se você não consegue ver Deus nisso, o controle de Deus nisso, não tem como trazer você para esse entendimento. Está lá. Está lá. Tudo escrito. Tudo já dito. Vai acontecer e será desse jeito. Acreditando ou não, querendo ou não, vai acontecer. Nós vamos ver aí depois dos julgamentos, nós vamos ver o milênio, esse período do milênio, e aqui eu quero falar algo com você, porque quando Jesus volta, ele reina por 1000 anos na terra com a sua igreja. É o milênio. Esse período milenar do reino de Cristo, ele tem algo lá no final, porque Satanás vai ser preso e Jesus começa a reinar. Jesus começa a reinar, e lá no final desse milênio, Satanás é solto. Sabe por que Satanás é solto? Porque esse povo que nasceu no milênio, eles também vão ter uma experiência de conhecer. E é por isso que Satanás ele sai com uma grande fúria e começa a enganar de novo, a regimentar de novo o povo, os exércitos contra Israel. Isso prova que alguém disse, mas se Satanás se arrepender, tem perdão? Não, isso prova que ele é irreconciliável. Depois de 1000 anos preso, pega aí a mensagem subliminar, Satanás é solto e começa a enganar de novo, mostrando que ele é irreconciliável. E também é uma prova de que o pecado ainda não foi tirado do mundo. Ainda há um povo passivo de ser corrompidos. Ainda há um povo corrupto na terra, que precisa ser ressuscitados. Não serão ressuscitados para a salvação. Os ressuscitados para a salvação foram ressuscitados com a igreja. Arrebatados. Já estão no céu com Cristo.
já voltaram, reinaram com Cristo. Esses, os salvos, já foram ressuscitados. Agora, é os condenados que são ressuscitados, para receberem a sua condenação e serem lançados no lago de fogo junto com Satanás. Após isso, João descreve: eu vi a nova Jerusalém, novo céu e nova terra, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá dor, onde não haverá morte, aonde a lágrima pega a mensagem e será enxugada, e aonde o reino de Deus finalmente será estabelecido e a eternidade tem o seu início. Falando em eternidade, nós precisamos compreender essa questão do céu e inferno. O céu e o inferno representam estados eternos. Tem gente pregando por aí a aniquilação da alma. Não, 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 não. É um estado eterno para aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia descreve o céu como um lugar de alegria, paz e comunhão com Deus, enquanto o inferno é um lugar de tormento e sofrimento. Agora, aqui há controvérsia dentro da soteriologia. A decisão de ir para o céu ou do inferno é pessoal. Ou não, dependendo do seu entendimento salvífico, livre-arbítrio ou predestinação. Então, isso se baseia na resposta individual ao Evangelho de Jesus Cristo. Independente de livre-arbítrio ou predestinação, a salvação é só através de Cristo. Não há obra. Ainda hoje, eu conversando com um grande amigo meu, nós falamos sobre isso. Sobre algumas coisas relacionadas à obra. E a condenação e perda de salvação, nós estávamos falando sobre isso. Não existe obra que o homem possa fazer para ser salvo. A salvação parte de Deus para o homem, e ela é ofertada ao homem por graça, a graça de Cristo. No céu, os fiéis experimentarão a presença de Deus, enquanto o inferno é um lugar de separação eterna de Deus. Nós precisamos ter isso bem claro e resolvido em nossa mente. Implicação prática da escatologia. Esperança e consolo. Na escatologia, a escatologia ela nos oferece esperança em meio às dificuldades e incertezas da vida. Amor e compaixão. A escatologia nos inspira a viver vidas cheias de amor e compaixão, refletindo o amor de Deus. Comunidade e missão. A escatologia nos motiva a construir uma comunidade forte e engajada em missões, pregação do Evangelho. Propósito e objetivo. A escatologia nos ajuda a entender o nosso propósito e objetivo nesta vida, buscando viver com um olhar eterno. E para concluir, compreender a escatologia nos inspira a viver vidas santas e a proclamar a mensagem do Evangelho. A escatologia nos desafia a sermos vigilantes e a amarmos a Deus e ao próximo. Estamos chegando ao final da terceira edição do Simpósio Último Ato. Eu quero convidar você a vir para a nossa mentoria. Comenta aqui embaixo, eu quero. Comenta aqui embaixo, mentoria, e nós vamos falar com você. Vamos te enviar o link, onde você vai ter o desconto, para que você possa, pelo valor de R$ 147, ter acesso à nossa mentoria. E a mentoria serão mais 30 dias. Se você gostou dessa aula, imagine essa aqui ainda que no simpósio a gente traz uma visão ampla, de uma amplitude, mas dentro da mentoria é pormenorizado. Você vai ter aí mais 30 aulas acerca disso, diariamente recebendo uma aula e um network ao vivo, em tempo real, comigo, com o pastor Aniel, com encontros semanais aí acerca da escatologia bíblica, onde vamos tirar sua dúvida, onde você vai participar de momentos muito especiais e receber muito conteúdo acerca da escatologia. Então, eu não sei em qual rede social você está, eu não sei em qual grupo você está tendo acesso a essa nossa aula, mas você pode, é só você clicar, comentar aqui embaixo
eu quero. É só você dar um sinal de vida, um sinal de fumaça aí, que a nossa equipe pesca você, te resgata para você participar conosco. Vem para o ITEP, aqui nós não estudamos teologia, nós vivemos a teologia. E queremos compartilhar com você momentos especiais dentro da teologia bíblica, dentro da escatologia bíblica, trazer para você muito conteúdo, muito ensino, para que você possa aprender de verdade aquilo que a Bíblia diz, para que você não venha entender aquilo que a Bíblia não diz. Certo? Então vem conosco para o ITEP, vem participar conosco e viver esses momentos muito interessantes. A mentoria, ela está aberta, assim como todos os nossos cursos. As matrículas estão abertas, é só você digitar aí no seu navegador itep.maestros.com e você vai ter aí uma gama de matéria, você vai ter aí uma gama de estudos para que você possa crescer também no conhecimento. Agora, 9h18 da noite, nós estamos encerrando e daqui a pouquinho, eu já convido você, vem para o Facebook. Vem para o Facebook, eu vou abrir uma live para bater um papo com você, uma vez que você ficou sem a minha imagem aqui, nesse final de aula, problemas técnicos aconteceram, mas fica a nossa gratidão a Deus. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar conosco nesta noite. Eu sei que você tinha muita coisa para fazer, mas você escolheu estar conosco. A aula, ela vai ficar gravada aqui no nosso canal e você pode compartilhar aí com seus amigos, você pode compartilhar aí com quem você sabe que gosta de escatologia, com quem gosta de Bíblia. E aí, vem para o ITEP? Vem para a nossa mentoria? Vem para a nossa arqueologia? Enfim, temos muito conteúdo para compartilhar com você. Temos muito conteúdo para nós falarmos acerca da Bíblia e do estudo teológico. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Um grande abraço e até daqui a pouquinho. Corre lá no meu Facebook e eu te vejo